um esclarecimento, dizendo, inclusive ele fala isso justamente para o ministro Marco Aurélio, meu voto tende a se aderir mais ao voto do ministro Eros Grau, porque ele entende que há um serviço público prestado e que deve ser exclusivo da União nestes aspectos. Fora isso, o que pode ser, na visão do ministro Carlos Brito, prestado por empresas privadas, seria a entrega de impressos e de encomendas. O restante, tudo é monopólio. Monopólio e serviço prestado pela União exclusivamente. Bem, um amigo da TV Justiça que não tem acompanhado a sessão poderá pensar agora que a questão do monopólio postal ficou solucionada neste ponto do julgamento, certo? Pois bem, não foi assim ainda. Lídia, houve uma preocupação dos ministros que levou a mais uma questão debatida em plenário antes da conclusão final. Qual foi e como foi resolvida? Bem, foi com relação à parte penal da lei que trata sobre monopólio, sobre os serviços postais. Então, nós temos lá na Lei 6.000, na Lei do Serviço Postal, vários artigos que dizem que se você ferir esse monopólio, o serviço exclusivo da União, você estaria cometendo um crime. Então, houve um julgamento, houve um debate no plenário do Supremo se esses crimes seriam mantidos ou não, inclusive quanto ao artigo 42, que prevê uma pena de detenção. Então, houve uma questão fundamental, que seria o seguinte: se houve uma definição do conceito de carta, então como é que ficaria a questão penal? As pessoas que estariam infringindo um monopólio da União ou não? Foi esse o debate com relação à parte penal que surgiu depois dessa definição do quórum a respeito do monopólio. Voltemos ao plenário, no momento em que foi definida esta questão e fechado o julgamento da DPF 46 sobre o monopólio dos Correios. Na verdade, não se quer declarar a inconstitucionalidade total da lei. O que se quer declarar é que ela é abrangente demais, que o seu conteúdo compatível com a Constituição é menor. Menor em que sentido? Só tudo que está na lei vale e é compatível com a Constituição, desde que se restrinja a carta no sentido que está discriminado no inciso 6. Mas se você também se assenta desta forma, dizendo que interpreta o artigo 42 em consonância com o artigo 9º, exclusivamente, no que concerne, portanto, a cartas, cartões postais e a correspondência agrupada, o assunto é resolvido. Então, nesse sentido, portanto, eu abro mão do meu pedido de vista. Qual é a solução? Interpretar o artigo 42 em consonância com a expressão do monopólio do artigo 9º da lei. Portanto, retira essa abertura das condições. Que consta, inclusive, no acordo, isso. Hein? Correto. Que consta, inclusive, no acordo, isso. Está correta a interpretação de Vossa Excelência. Faz a interpretação do 42. Portanto, evitando esses conjugadamente com o artigo abusos em matéria. Exclui os abusos e restringe aquilo que é próprio do monopólio. Bom, Lídia, para finalizar, como ficou então a questão do monopólio dos Correios? Ficou definida por 6-4, ou seja, 6 votos a favor da recepção da lei, ou seja, é uma lei que está de acordo com aquilo que prevê a Constituição. Era anterior à Constituição e por isso questionava se ela havia sido recepcionada pela Constituição de 88. Isso. Então, a votação ficou por 6-4, no sentido de que o serviço dos Correios deve ser prestado realmente exclusivamente para a União, mas apenas com relação a cartas, cartões postais, malotes, que a gente chama de correspondência agrupada, e com relação a selos. O que for fora desses produtos, por exemplo, encomendas, impressos, boletos de água, luz, telefone, esses podem ser prestados por outras empresas particulares. E a outra questão que ficou definida na votação foi em relação ao artigo 42, que diz que uma empresa, por exemplo, que violar o privilégio da União, nesse sentido, teria uma pena de detenção. Os ministros, então, definiram que só haveria punição por esse crime se houvesse uma violação desses produtos que eu falei que continuam como monopólio exclusivo da União. Cartas, cartões postais, os selos e os malotes. O que não for, se for, por exemplo, uma entrega de uma encomenda, a pessoa não estaria enquadrada no artigo 42 da lei que trata dos serviços postais. Bom, fechada esta questão, vamos continuar com o programa de hoje com mais um destaque daquela sessão plenária, o julgamento do recurso extraordinário 527.602, repetindo 527.602. Relator ministro Eros Grau, Plural Editora e Gráfica Limitada versus União. Um recurso extraordinário contra uma sentença, um acordo, uma decisão do TRF da Terceira Região
que decidiu como sendo constitucional artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718, uma lei de 1998, definindo a base de cálculo do PIS e da COFINS, com a totalidade das receitas e pela constitucionalidade do artigo 8º da referida lei, o caput, o ponto principal do artigo, que aumentou a alíquota da COFINS de 2% para 3%. Lídia, vamos fatiar o assunto rapidamente antes de irmos para o voto do ministro Eros Grau? Sim, a COFINS é uma contribuição que financia a Seguridade Social, então as empresas devem pagar essa contribuição. E o que aconteceu foi que com o surgimento dessa lei em 98, a base de cálculo aumentou, ou seja, com esse alargamento da base de cálculo, consequentemente o pagamento seria maior. Entende-se então que a base de cálculo seria a receita bruta, ou seja, todos os rendimentos que aquela empresa tiver. E o outro ponto foi com relação ao aumento da alíquota de 2% para 3%. Essa lei que fez essas modificações é uma lei ordinária. E o questionamento grave aqui nesse recurso extraordinário foi saber se uma lei ordinária pode aumentar a base de cálculo e pode aumentar a alíquota. Foi isso que foi debatido pelos ministros. Vamos ao trecho final do voto do relator, ministro Eros Grau. O que cumpre a essa altura indagarmos, pois, é o seguinte: o Legislativo estaria sujeito a uma reserva constitucional negativa da lei complementar? Em outros termos, ele apenas poderia dispor, mediante lei complementar, em relação às matérias inseridas na reserva constitucional positiva da lei complementar? Ou poderia também fazê-lo em relação a outras matérias? Creio que a possibilidade de o Legislativo dispor lei complementar não se esgota no quadro da chamada reserva constitucional positiva de lei complementar. O Legislativo não está, como nunca esteve, impedido de dispor sobre contribuições sociais mediante lei complementar. Onde seria encontrada na Constituição vedação dessa ordem? Ora, se assim é, e é assim, não nos incumbe desautorizar, ainda que obliquamente, o ato legislativo complementar, caracterizando-o como ordinário. Pois é efetivamente isso que se dá, digo com as vênias do eminente relator, eu me referi àquele voto, do qual eu estou lendo o trecho, pois é isso efetivamente o que se dá quando a Corte afirma que o artigo 6º, inciso 2 da lei complementar é materialmente ordinário. Quando se afirma que a lei complementar não é lei complementar, mas é lei ordinária. Do mesmo modo, não vejo como se possa admitir que o Legislativo, vindo contra si próprio, disponha, mediante lei ordinária, a alteração do que ele próprio decidira anteriormente através de lei complementar. A lei complementar, concluo então, número 70/91, é, no seu artigo 6º, 2, lei complementar. O entendimento de que ela seria apenas formalmente complementar, mas não materialmente complementar, parece-me, no bojo do direito brasileiro, também com as devidas vênias, inteiramente sem sentido. E mais a mais, a Constituição do Brasil não veda ao Legislativo a eleição de determinada matéria para ser legislada mediante lei complementar, sempre que não se verifique invasão da competência reservada expressamente à lei ordinária. Por isso, senhor presidente, eu dou total provimento ao recurso. Primeiro, para determinar a exclusão do alargamento da base de cálculo da COFINS e do PIS, previsto no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718, por declarada a inconstitucionalidade desse texto normativo por esse tribunal. E segundo, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei 9.718. No último bloco de hoje, vamos conferir a divergência do ministro Marco Aurélio neste julgamento que aconteceu na quarta-feira. E vamos conferir também os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 6 de agosto de 2009. Entre eles, a extradição de oficial uruguaio acusado de crimes durante os regimes militares na América Latina. Síntese volta já.
Síntese está de volta, agora conferindo a divergência do ministro Marco Aurélio no julgamento do recurso extraordinário 527.602, que vimos no bloco anterior. O ministro se manifestou